Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o caso do sertanejo Thiago Servo, que teve um problema, ele tinha que pagar pensão para uma menina, que era filha dele, segundo a mãe da menina, e ele negava isso e teve uma complicação danada, ele chegou a ser perseguido, foi preso por não pagar pensão e um monte de coisa, e no final das contas ele agora foi provado que ele não é pai da menina, e ele está exigindo a indenização da mãe da menina, né? Então, isso daqui, vamos falar sobre isso, vamos explicar do ponto de vista da legislação atual aqui no Brasil e como isso seria numa ética libertária, numa sociedade libertária, como é que se resolveria este problema, né? Essa notícia foi sugerida por El Matador, o Centro do Flávio Dino pede socorro e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Não, Pois bem, então, não. Fala, Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Hoje vou até fazer o vídeo de óculos, né? Para ficar bem parecido aí com o Peter, né? Deixar a barba um pouquinho maior. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu acho que esse tema é um tema muito importante aqui no canal. Eu já citei para vocês inúmeras vezes a importância, né? Do teste DNA, registro de um filho e tal. Tudo isso para garantir que situações como essa não aconteçam, né? Eu ainda não assisti ao vídeo do Peter, vamos ver o que ele vai falar, né? Ele, por ser advogado também, provavelmente tenha muito mais conhecimento do que eu sobre o assunto legal. Mas o que eu sei, e que provavelmente acho que o Peter concordaria comigo, é que muitos defendem a ideia de que deveria ser lei, né? Que não sei se o Peter concorda, provavelmente o Peter não concorda com isso, tá? Mas já vou chegar lá, vocês vão entender. Mas que deveria ser lei você, para registrar um filho, ter o teste de DNA, tá? Para evitar situações como essa, evitar dores de cabeça e etc. Só que você não precisa do Estado para fazer isso. Você já pode fazer isso. Você não precisa de uma lei que te obrigue, tá bom? Então, assim, se minimamente a pessoa tem aí a noção, tá? Se ela minimamente sabe que precisa disso, por que não fazer, não é verdade? Mas enfim, vamos ver o que o Peter vai falar nesse vídeo. E já peço, obviamente, seu like e sua inscrição. Mas bora lá, hein? Vamos lá. pois bem, o sertanejo Thiago Servo ficou famoso numa dupla lá com alguém. Eu confesso que sertanejo não é muito a música que eu ouço, então eu não conheço as pessoas, mas aparentemente é famoso, tem uma boa carreira, ganhou um prêmio num reality show e coisa e tal. E o que aconteceu, né? Ele chegou a ser preso porque um tempo atrás uma moça acusou ele de ser pai da filha dela e exigiu uma pensão grande dele, né? Ele pagou mais de R$ 1 milhão de pensão e agora descobriu que a filha não é dele, né? E aí tá o pessoal questionando isso daí, coisa e tal. Ele entrou com uma ação contra a mãe da criança, né, a mãe da menina, porque a mãe da menina claramente estava de má fé nessa história. A prova disso é que o juiz determinou a coleta de DNA e a mãe da menina faltou 3 vezes a coleta de DNA, ou seja, ela sabe que ele não é pai da menina. É. Ela sabe que não é o caso, né? Então ela fez de má fé mesmo essa coisa toda. Isso é uma situação complicada, uma situação preocupante. E, bom, na legislação atual do Brasil, ele tem todo o direito de fazer isso. A menina ela é colocada como um ser hipossuficiente, então, quando o juiz decide, é bom lembrar sempre que a pensão ela é para a criança, tá? Você paga a pensão para a mãe porque a mãe é guardiã da criança, mas a pensão é para a criança, não é para a mãe da criança. Então, os juízes, quando decidem na legislação brasileira, eles têm essa ideia. Olha só, se está na dúvida, se não sabe se o cara é ou não é pai, é melhor prejudicar o cara, que é um marmanjo, do que prejudicar uma criança, deixá-la sem comida. E eu acho que é uma coisa razoável, realmente não se deve. Se é para prejudicar um lado, é melhor prejudicar o lado que consegue aguentar o tranco, né? Então, é injusto isso? É lógico que é injusto. Mas essa é a lógica da legislação brasileira e eu concordo em parte com isso daí. Realmente, se é para prejudicar alguém, é melhor prejudicar o marmanjo, né? Então, a situação é essa. Ele pagou a pensão durante um tempo, sempre dizendo que não era o pai da criança, e agora conseguiu provar que não era, e agora ele faz o correto. Eu cheguei a falar isso também, eu já tive um caso que eu falei sobre essa situação, e eu falei, olha, se provou que não é realmente, que foi a mãe enganando, depois entra com ação indenizatória contra a mãe. Ele vai ganhar essa ação? Bom, aí entra um monte de coisas aí, tem que ver como é que é. Aí entra um monte de coisa, né?
Se é pra ferrar o cara, tá tudo bem. Agora, pra ferrar a mãe, aí vai entrar um monte de coisa. Aí a justiça, ela vai usar mil e uma formas, né? De não ter aí um estorno desse valor, além do fato de que o cara foi preso. Ela ciente, né, claramente ciente de que não era o pai da criança e ainda assim entrou com ações para que ele pudesse ser preso aí, né, para aquela coisa, né, para você forçar a pessoa a pagar, né? Muito bonito, né? Obviamente que nessa história toda o que chama muito a minha atenção é o fato desse Thiago aí não ter pedido exame de DNA logo no início, né? Tem muitos caras que são assim, infelizmente. Já conversei com alguns que às vezes eu tenho a sensação de que é uma certa noção meio que um lado profano do masculino. É aquela coisa do tipo, nossa, olha só como eu sou bonzão, né? Eu consegui fazer um filho, mesmo numa relação casual de poucas vezes, né? Nossa, como meu sêmen é poderoso. Aí a pessoa, o bebê nasce, é meio parecido com você, você já, é meu filho mesmo e tal. Ao invés de você simplesmente fazer o exame. Eu duvido que nesse caso aí do Thiago, essa moça fosse alguém muito, muito próximo, uma ex-namorada ou coisa assim, porque na história me causa a sensação, pelo menos, tá, de que foi um caso casual aí, uma coisa nada demais, né? Já que a moça chegou do nada falando que era a mãe de um filho dele, né? Então, assim, tem uns caras também que merecem, né? Só que aí, beleza, ele conseguiu, depois caiu na real aí, depois de tanta situação, pediu os exames, a moça não fez. O mínimo é ter essa indenização sem muitos questionamentos aí, sem muitos exageros por parte da justiça. Porque para cobrar, ela não é tão questionadora assim, né? Nesses casos, por exemplo, a própria justiça já deveria, né, antes de qualquer registro, se há uma ação direto na lei, ela própria já deveria solicitar os exames de DNA para garantir tudo certinho, como se fosse, pelo menos nesses casos, né, fosse uma questão básica, né? Se ainda não havia o registro da criança, é o mínimo, pelo menos na minha opinião. A situação lá. Porque está mais do que claro que a mãe fez de má fé. Então ele tem uma chance grande de ganhar essa indenização. Mas por outro lado, eu não sei se a mãe tem dinheiro, então corre o risco dele ganhar e não levar essa indenização, né? Porque aí ele está certamente essa indenização dele não é contra a criança. A criança não tem culpa de nada, é uma menina, não é uma criança. É a indenização contra a mulher, porque a mulher de má fé, sabendo que ele não era o pai, acusou ele de ser o pai e ele acabou sendo obrigado a mandar um monte de dinheiro para ela. É um ponto que dá para criticar aqui, e isso eu falo sempre, a justiça brasileira ainda é muito pró-mãe, pró-mulher, né? Na escolha de guarda de filho, na escolha de um monte de coisa. Então é possível que a justiça não dê indenização para ele por conta disso? É possível que tenha juiz aí, mas no meu ver, com as informações que a gente tem aqui, e é sempre bom lembrar, esses casos jurídicos que a gente vê resumido aqui em uma página de texto aqui na revista, se você for ver o processo que é isso daqui, são volumes e mais Pode ter volumes mais de coisa. processos na justiça, então tem um monte de outras informações que a gente não está sabendo que está nessa coisa toda, então eu estou falando aqui com informação que está aqui nessa revista, uma coisa preliminar, né? Então me parece realmente que houve uma fé da mãe da menina e nesse caso cabe sim a indenização do que aconteceu. Mas é lógico, quem vai decidir isso vai ser o juiz, porque vai olhar todos esses dados lá, né? Enfim, então é isso daí. É uma situação absurda? É uma situação absurda. O juiz determinou que ele que não era pai, ele chegou a ser preso por não pagar a pensão e no final das contas se provou que não tinha nada a ver com a criança mesmo, não era o pai da criança nesse caso, né? E de novo, outra coisa que não dá para saber aqui, como é que foi que começou isso? Porque o juiz só teria dado a pensão no primeiro momento se tiver alguma ligação. Meramente aparecer uma mulher aleatória com um filho aleatório dizer que é seu filho, dificilmente, por mais que a justiça brasileira seja protetora das mulheres e coisa e tal, e queira ajudar a criança, dificilmente o juiz daria pensão se não tivesse alguma coisa antes. Talvez os dois estavam namorando na época, ou tiveram um caso, ele assumiu que teve um caso com ela na época. Se não teve nada, é mais difícil isso, né? Mas enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Por isso até que eu levantei a hipótese do próprio Thiago, por questão desse fator que eu comentei, né? De nossa, olha como tem um sêmen incrível, né? De ter aceitado, né, assumir a criança e depois, por conta de todas essas situações, caiu na real, né? Tem uns caras que infelizmente são assim. Eu acredito nessa possibilidade, tá?
Porque, que nem eu tava falando antes, pô, não é possível que uma mulher aparece do nada e pelo menos dentro do aspecto legal ali que obrigou ele, se fosse esse o caso, tá? Que obrigou ele a assumir a criança, minimamente ela deveria pedir o exame à própria, né? Seja a defesa dele ou mesmo o juiz. Mas enfim, em todo caso aí, como não sabemos a situação, como o próprio Peter falou, fica difícil afirmar alguma coisa. Aconteceu aqui, o que tem de mais de prova nessa história. Então, do ponto de vista da justiça, é isso, ele está certo, realmente foi uma injustiça que foi feita, a mãe da menina mentiu na prova, ficou claro, porque ela faltou ao exame de DNA, então fica claro que foi realmente ela querendo enganar, ela sabe que não é filho dele. E então ele tem direito sim a essa indenização. Vamos ver se vai sair, vamos ver se ele vai conseguir. Acho pouco provável, a menos que a mãe tenha dinheiro, porque se a mãe não tiver dinheiro, você pode ganhar e não levar, né? Ganhou, beleza, ela tem que indenizar 1 milhão, me dá 1 milhão aí. Não tenho. E aí, como é que faz, né? Na ética libertária, a coisa é diferente. Não existem obrigações positivas na ética libertária, né? Então, do ponto de vista exclusivamente da ética libertária, ele não teria obrigação de pagar alimentos, nem que fosse o pai biológico da menina. A visão da ética libertária é a seguinte: se você quer alguma obrigação, você tem que assinar um contrato. Então, se no contrato de casamento tiver previsto, ou no contrato de namoro tiver previsto, que o pai da criança vai pagar alimentos para a criança e coisa e tal, ok, o contrato tem que ser cumprido. Se não tiver previsão contratual disso, se não tiver nenhum contrato ali, o pai não tem obrigação de pagar a pensão para o filho de forma alguma. A mãe tem a opção de entregar a criança para o pai cuidar, ou de entregar para adoção, ela não precisa ficar com um problema sem ter como sustentar a criança, né? Agora, é importante deixar claro que, como eu sempre falo, que a ética libertária ela é um mínimo ético, é o mínimo necessário para não haver segurança, porque, como eu falei, você tem sempre essa opção. Se a mulher realmente não tem condição nenhuma de cuidar da filha, entrega para adoção, ou entrega para o pai cuidar, ou faz alguma outra providência, né? Mas certamente o pai não pagar pensão é uma coisa errada, né? Uma coisa que faz todo sentido do ponto de vista moral. Se você é pai de uma criança, você tem a obrigação moral, mesmo que a ética libertária não diga isso, de contribuir com o sustento dessa criança. Então, nessa situação, é possível que, numa sociedade libertária, você tenha outras formas de controle disso daí. É o que a gente fala que é a sociedade de leis privadas. Você vai ter grandes empresas de segurança que vão permitir, que vão desenhar leis específicas. Você escolhe uma empresa dessa, vai ter a lei lá que vai determinar como é que seria o caso de pagamento de pensão. Aqui no Brasil, a decisão inicial da justiça, de novo, é difícil dizer assim, com tão pouca informação que tem aqui, mas devia ter algum motivo para o juiz acreditar que a criança era filha dele, não meramente a palavra da mãe, né? E aí, nesse caso... Eu acho que nesse caso, o próprio Tiago que assumiu. Eu acho bem provável, tá? É pelo perfilzão, né? Sertanejão, aquela coisa toda, né? Nossa, tá bom, a gente fez aí mesmo, né? E aí o filho é meio... Aí depois abraça, né? Aí acaba se ferrando, se lascando depois. A decisão do juiz não me parece absurda, não. O pessoal gosta de dizer que eu sou mangina, que não sei o que lá. Não, é lógico. É muito melhor evitar o dano para a criança do que evitar o dano para o cara. Isso aí tá mais do que óbvio no final das contas, né? Agora, depois que foi provado... O problema é a forma, né, Peter? O problema é a forma dessa situação toda. Beleza, se a gente fosse usar essa lógica, que fosse, então, esses casos aí onde não há certeza, né, que ao invés de o controle total desse valor ficar com a mãe, que o pai então pagasse por meio de ações, né, e não por meio de valor financeiro ali, né, porque daí seria um caso de exceção. E obviamente nesses casos de exceção, que fizesse então o exame como um fator primordial, né. Então assim, dentro desse aspecto aí, obviamente não vou conseguir concordar com o Peter aqui, mas de maneira geral, né, eu trouxe para vocês esse exemplo, principalmente como um alerta, que eu dou esse alerta, ó, toda hora. Não interessa, e aí, usando uma lógica libertária, querendo ou não, não interessa se o Estado tá aí hoje, ele tem que fazer, ele tem que criar uma lei, não interessa, cara, você tem o controle disso, você tem o controle da sua vida. Você foi lá, a mulher chegou falando que o filho é seu. Ou então você tá casado, tá com uma mulher, a mulher engravida. Não importa, você pode confiar 100% nela. Vai fazer o exame, pronto, acabou. Isso não tem discussão aqui comigo. Nesse canal aqui, eu não quero saber, não há argumento nenhum que você me entregue que me faça mudar de ideia, tá bom? Tem que fazer. Você não tem certeza, não saiu de você. Ponto. Fim de papo.
Tá certo? Então é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje, principalmente como um alerta, né? Então fica o alerta, mais um exemplo, mais um caso aí, uma situação que a pessoa ela tem que tomar muito cuidado, fechou? Então é isso, cowboys, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, o seu comentário. Se tiver interesse em divulgar seu produto, serviço, né, fazer uma doação aqui para o canal, ser membro, tem várias coisas aqui nos links da descrição, tem o WhatsApp aqui na tela, tá bom? Tamo junto e até a próxima.